possa sentar. Vamos lá? Amém? Amém. Que privilégio, irmãos. É sempre uma alegria poder estar na igreja. Eu disse semana passada, né, iniciando o culto, na pregação também, que alegria. Os domingos para mim, assim, é sempre uma expectativa muito grande, porque é toda uma preparação para poder estar aqui, oração, clamando pelo direcionamento do Espírito Santo, a revelação da palavra e tudo que nós vamos fazer aqui. Então, ver o rosto de vocês aqui é sempre um privilégio, uma alegria. Então, seja muito bem-vindo aqui à IBC, tá bom? Todos vocês fazem parte desta família aqui. Este é o momento agora que nós vamos passar para a palavra. A palavra vai ser pregada. E como eu sempre digo, em toda mensagem minha, é como na parábola do semeador. Agora ela vai ser lançada. Sementes, e que possa cair em terra boa, para que possa frutificar. Então, tente se desligar. Nós louvamos, conversamos com o Pai, oramos, apresentamos tudo que nós vamos fazer. Ele está conduzindo aqui tudo que nós estamos fazendo nessa noite. Então é o momento de você receber o alimento que vai ser pregado agora, falado, possa cair ao seu coração e gerar frutos. De que forma? Sendo um ser humano melhor, um marido melhor, um trabalhador melhor, uma pessoa melhor nesta terra, e aonde nós andarmos, nós possamos resplandecer o nome de Cristo, com as atitudes, sendo sal e luz. Amém? Então é um privilégio você estar aqui. Aos que vão assistir a gravação depois, vai receber essa mensagem gravada, mas vocês que estão aqui no ao vivo, junto conosco, com a igreja, sinta esse privilégio, tá bom? Sinta esse privilégio. Quero falar com os irmãos hoje e sobre um assunto que tem me chamado a atenção há muito tempo, e gostaria de falar alguma coisa no início agora para vocês. O seguinte: a igreja, nós aqui e todas as igrejas, pelo menos era para ser assim. Quando nós sentamos aí, nós temos que sair pela porta da fora, coçando a cabeça, diferentes. Não faz sentido nós sairmos da mesma forma que entramos. Em Tiago fala que não seja somente ouvinte, mas praticante. Então que você possa sair daqui incomodado, coçando a cabeça. O evangelho, as boas novas, é para gerar novas criaturas, arrependimento, falar sobre o pecado, mudança de vida. Então o motivo de você estar aqui é para se tornar uma pessoa melhor, um cristão verdadeiro. Nós vamos falar muito sobre isso nessa noite. Então esteja preparado com a Bíblia, se você trouxe. Se você não trouxe, nós vamos projetar. Nós vamos falar muito sobre isso. Uma das coisas que todos podem dizer que nós estamos acontecendo conosco, não é você ficar mais rico. Talvez aqui uns estão mais ricos, outros menos. Não é você ficar mais bonito. Mas uma coisa que tem acontecido com todos nós que estamos aqui, inclusive as crianças que estão lá fora, é que nós estamos ficando mais velhos. Você já se deu conta disso? Você tem ficado mais velho, envelhecendo, a idade batendo na porta, não só pelo físico, né? Os cabelos que já não tem mais na cabeça, os cabelos brancos chegando, as rugas aparecendo, aquela barriga mais avantajada que é difícil de perder agora, dores que você sente agora que não sentia antigamente. Nós estamos ficando mais velhos. A idade tem causado e causa isso em nós.
Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Ficar mais velho não significa que nós estamos amadurecendo. Há uma grande diferença. Você está ficando mais velho, mas não significa que você está amadurecendo. Existem pessoas, por exemplo, que têm uma alta idade, uma idade avançada, mas têm comportamentos, a cabeça, a mentalidade, as atitudes de uma criança, talvez. E existem jovens que têm a mentalidade, a atitude, a postura de pessoas com uma maior idade. Entendendo, compreendendo o que eu estou dizendo para você? Então, amadurecimento e crescimento não estão relacionados com a idade, e sim com as experiências e os aprendizados que nós acumulamos. Olha que incrível isso. Amadurecimento e crescimento não necessariamente tem a ver com a sua idade, que está lá no RG, a data da sua de nascimento, mas com aquilo que você acumulou de experiência, que está na sua bolsa aí, da bagagem da vida, e você pode usufruir disso e derramar na vida de outras pessoas. Isso é amadurecimento. Para vocês terem uma ideia, existe uma frase de Shakespeare que diz o seguinte: maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que quantas velas você apagou. Então não é quantos anos que se passaram, mas sim com a experiência que você sobreviveu e acompanhou e acumulou na sua vida. Por isso que o tema, irmãos, da nossa pregação, da palavra de hoje, chama-se amadurecimento. Dá uma olhada ali naquela foto. Olha essas frutas ali, irmãos. Olha essa manga, vê se não dá vontade. Eu pelo menos gosto de manga, fruta madura. A minha esposa, ela gosta mais de manga, mais de vez, mais pro verdinho. Mas de uma forma geral, vamos pensar que todos gostam de uma manga, essa que está aí, bem madura, geladinha. Olhando essa foto aí, não dá uma vontade de chupar uma manga, comer, fazer um suco de manga? Eu não vou falar aqui necessariamente sobre esta fruta, mas quando nós olhamos para essa fruta, dá uma vontade, aguça. Quando nós passamos em frente de um pé de alguma coisa e está madura, aquela fruta dá vontade de nós comermos. Porém, se ela está verde, nós recusamos. Vamos trazer isso para o lado espiritual, e tudo que eu vou dizer aqui para vocês nessa noite, irmãos, aliás, vamos trazer para o lado espiritual. E pense na sua vida, como você tem vivido agora. Eu, apesar de ser novo de idade, eu posso falar que eu tenho uma certa propriedade para poder falar sobre esse assunto de amadurecimento, crescimento com os irmãos. Falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas que aconteceram, sobre o amadurecimento da minha vida, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, aos 15 anos de idade, eu fui morar sozinho. Eu amadureci muito rápido, tanto fisicamente, aos 13, 14 anos, eu já tinha uma estatura de um homem adulto, e tanto psicologicamente, porque aos 15 anos eu tive que sair e morar sozinho. Eu tinha um sonho de ser um jogador de voleibol, e eu passei em um time, fui morar fora da cidade onde meus pais estavam morando. E aí, imagina um jovem com 15 anos, morando sozinho. Você sempre morou com a mãe, com o pai, e de repente uma carga, uma sobrecarga de afazeres, cuidados, responsabilidades estava sobre você. Pagar conta, lavar suas roupas, comida, horário para acordar, ir para a escola. Como fazer tudo isso? Com 15 anos, eu tive essa oportunidade de amadurecer rapidamente. Deus me deu essa oportunidade. E eu sempre amadureci muito rápido. Aos 21 anos, por exemplo, eu me casei, tive filhos muito novo, e Deus sempre foi colocando na minha vida noções de amadurecimento. Pastorear, por exemplo, estar em uma igreja, tive que amadurecer muito rápido. Fui inserido como pastor em um momento muito difícil,
E aí eu tive que amadurecer e me lidar com situações que eu nunca tinha passado anteriormente. Mas a graça de Deus está já sobre mim, assim como está sobre você, meu irmão, que está aqui nessa noite. Pela graça de Deus, Ele tem nos alcançado e nos dado novas oportunidades. Sabe o que uma pesquisa diz? Olha só que interessante esse dado. A pesquisa diz que mostra que o homem, olha só, assustem homens. O homem atinge a idade mental de um homem adulto apenas aos 43 anos. Antes disso, ele tem a cabeça meio de criançona, sabe? Coisas banais, não se liga muito. E a mulher tem a cabeça de uma mulher madura, adulta, madura. Pasmem, aos 32. E aí, quando nós olhamos esses dados, e tudo que eu estou falando para você, basta nós olharmos a sociedade de hoje, né? As sociedades das famílias, os modelos da família de hoje. Como tudo tem mudado muito rápido, irmãos. Os ensinos, olha, vocês pensem nos ensinos dos seus avós e dos seus pais. E veja como que era a postura dos seus avós e dos seus pais, e olhem as posturas dos pais de hoje. Amadurecimento. Como que é a criação dos filhos de antigamente e como é a criação dos filhos de hoje. Comece a fazer essa análise, irmão. Comece a pensar sobre isso. E aí, sobre tudo isso que nós estamos falando, eu quero usar, por exemplo, um exemplo de criança. E nós, se entramos aqui hoje com uma mentalidade infantil, espiritualmente, nós vamos sair aqui adultos espirituais. Pensa numa criança, irmãos. Quais são as características de uma criança, por exemplo? Comece a pensar, e não precisa dizer, mas pensa aí, quais são as características de uma criança? Imatura, uma criança verde, sem ser assim, uma fruta bonita. Uma criança, por exemplo, ela chora por qualquer coisa, não é? A criança não chora por qualquer coisa. Pensa num adulto imaturo, falando espiritualmente. A primeira onda que vem sobre nós já nos abala. Eu estava conversando com uma pessoa há uns tempos atrás, há um mês atrás, segundo ela, fervorosa na área cristã, e de repente ela entrou em depressão diante de tudo isso que estava acontecendo, esses alarmes e esse mundo maluco que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos enfrentando. Pegou esse cristão que teoricamente era para ser uma pessoa mais fortalecida, porque nós temos uma rocha, fortaleza que chama Jesus, abalou-se fortemente. Uma outra característica de uma criança, quer que sempre a sua vontade seja feita. É ou não é? Pega uma criança, irmãos, ela quer sempre que a sua vontade seja feita, porque é a minha vontade que tem que prevalecer. Se estiver 5 crianças sentadas, mais adultos, a vontade dela tem que prevalecer. Quando ela está brincando, com a brincadeira, com a comida, com o doce dela. Pega uma outra característica de uma criança, principalmente de um bebê. O que ele faz muito na fralda? Muita sujeira. E quem vai limpar essa sujeira? Outras pessoas. Um adulto imaturo vive sempre fazendo coisas erradas. E aí, quem tem que limpar a sujeira e as coisas erradas que os adultos imaturos fazem na vida? Outras pessoas. Outras pessoas. Um casamento mal resolvido. E aí, vive envolvendo toda a família. Envolve os pais, os avós, de repente está todo mundo envolvido naquela bagunça que começou errado. Reflete na vida de outras pessoas. Uma criança, por exemplo, nós não podemos exigir muito de uma criança, não é? Diferentemente de nós, adultos. Uma criança não tem responsabilidades. Que responsabilidade tem uma criança dessa, irmãos?
A ideia dela é apenas brincar, ser feliz, comer doces, não ver maldade em nada. Outra característica de uma criança, eles são extremamente curiosos, fala demais. Eu e a Ellie, por exemplo, quando nós estamos no carro e indo para qualquer lugar, e aí o nosso filho está atrás, parece uma tagarela, não para de falar o tempo todo, uma metralhadora falando, e fala, e fala, e fala. Imaturidade. Outra, egoísmo. As crianças não gostam de compartilhar, não é? Os brinquedos, as coisas dela. Pense sobre isso, irmãos. Comece a encaixar essas características de imaturidade de crianças nas nossas vidas. Se você tem no mínimo 3 características dessas, e eu tenho certeza que a maioria de nós aqui temos, é momento de acender um alerta. Acender um alerta e ir para as Escrituras, o que ela fala sobre isso. Vamos lá? Vamos para o texto base. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá, irmãos. Abra a sua Bíblia. Se você trouxe, abra a sua Bíblia. Manuseie a sua Bíblia. A versão que você usa aí, às vezes é diferente da minha, é a que você vai utilizar para estudar durante a semana, ler. 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 11 apenas, diz assim. Se você não trouxe, eu estou projetando aí, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim. Olha só o que o apóstolo Paulo nos fala. Preste atenção, irmãos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Presta atenção agora. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mais uma vez. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse é o texto base para nós. Vamos orar. Papai, tua palavra seja revelada a teus filhos, a cada coração que aqui está. Fale conosco, Espírito Santo. Conduza tudo que está acontecendo aqui. O Senhor é Deus neste lugar. Reina. Fale conosco através das Escrituras, em nome de Jesus. Esse capítulo 13 de 1 Coríntios é um capítulo muito conhecido. Fala sobre o amor. Se você lê ele desde o início, ali você vê o apóstolo Paulo tecendo uma lindas palavras sobre o amor. Canções foram feitas através desses versículos. Depois você lê na sua casa o capítulo 13 inteirinho, você vai ver que contexto maravilhoso. Você quer entender sobre o amor, o que é o amor, o significado do amor para nós? Leia 1 Coríntios capítulo 13. E aí nós caímos aqui no verso 11, sobre essa forma de pensar. Olha que interessante, parece algo tão simples, não é? O que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Quando eu era um menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava, minhas atitudes eram como menino. Mas, quando me tornei homem, eu deixei para trás as atitudes, os pensamentos, a minha fala de menino. O que acontece conosco, irmãos, é que a maioria de nós estamos em corpos adultos, mas com pensamentos, falas e atitudes de crianças ainda. Sanguessugas, egoístas, falando demais, inconstantes, chorando, fazendo sujeira e outras pessoas limpando, não podendo exigir. A igreja não pode exigir, o pastor não pode exigir muito, porque é um menino ainda, não tem responsabilidades. Nós estamos em corpos adultos com atitudes de criança. E uma coisa nós temos que entender, irmãos: em tudo na vida precisa amadurecimento. Em tudo na vida precisa de amadurecimento. Por exemplo, para você ser este excelente profissional que você é, para você precisou de um amadurecimento, não é? Para você exercer a função que você teve hoje,
Você precisou de uma caminhada, longos anos trabalhando na área e compreendendo tudo o que acontece na área que você trabalha, para que você possa exercer com maestria. Para você praticar o que você aprendeu na faculdade, talvez 4 anos de faculdade, precisou de experiência, amadurecimento, para que você possa compreender tudo aquilo que foi descrito na sala de aula e colocar em prática. Não é simplesmente sair da faculdade e já estar sabendo de tudo, não, precisa amadurecimento. Hoje, como pai, eu tenho certeza que a maioria daqui somos pais. Você vê coisa nos seus filhos que antes vocês não viam, e juntos foram amadurecendo. Por exemplo, um bebê engatinhando, depois começa a andar, correr, eles já estão brincando lá fora sozinhos, e vocês foram crescendo junto. Amadurecimento. O que eu quero que você saia daqui, irmãos, pensando e refletindo, é que se você entrou aqui achando que é o super maduro, que na sua vida está tudo certo, preste atenção, se você acha, tem achado que está tudo certo, às vezes é o momento de nós pararmos, sentarmos como nós estamos aí, e abrir os ouvidos espirituais e prestar atenção no que Deus está querendo dizer. Presta atenção em Lucas, capítulo 22. Olha só o que a palavra nos fala. Lucas 22, o verso 31 e 32. Preste atenção nessa passagem bíblica. Lucas 22, o verso 31 e 32. Preste atenção no que diz as Escrituras. Jesus dizendo para Simão Pedro, apóstolo, olha o que Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Peneirá-los aqui no original é sacudir, até que a fé seja colocada no extremo. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Jesus falando: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Preste atenção agora. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Nós estamos falando aqui, Jesus falando, o apóstolo Pedro, que estava caminhando com ele na jornada, vendo milagres, dormindo com o Senhor, se alimentando com o Senhor, e de repente Jesus diz para Pedro: Pedro, eu orei por você, que Satanás está querendo peneirar. A palavra que no original é sacudir a fé da pessoa. E quando Pedro, você se converter, irmãos, preste atenção, Pedro poderia muito bem dizer: Senhor, quando eu me converter, eu tenho caminhado com o Senhor, eu tenho dormido, se alimentado, eu tenho visto os milagres. Como assim quando eu me converter? Pedro aqui, irmãos, precisava compreender o sentido do amadurecimento. Um homem impetuoso, que pegava a espada e cortava a orelha de outra pessoa, que prontamente já dizia as coisas, falava demais, não tinha ainda amadurecido. E isso vai acontecer com Pedro somente no final, quando Cristo retorna e se encontra com os apóstolos, e Jesus diz para ele: Pedro, Simão, tu me amas? E 13 vezes ali ele fala que ama o Senhor. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Aquele momento, irmãos, ele compreende o sentido do amadurecimento. Amadurecimento. Será que nós não estamos sentando muitas vezes dentro das igrejas, ouvindo as mensagens, saindo pelas portas e pensando, sei lá o que, no lanche que eu vou comer, no que está acontecendo na televisão, e nos esquecendo na palavra que tem sido dita? Amadurecimento, irmãos. Nós não estamos crescendo espiritualmente, porque o mundo está girando em torno de nós. Em torno de nós. Spurgeon diz o seguinte: na juventude
aprendemos. Na maturidade, compreendemos. Eu quero trazer alguns pontos para você compreender o sentido do amadurecimento. Que você possa sair daqui, irmãos, varões de estatura, compreendendo o seu posicionamento nessa terra, aonde você está fincada a bandeira, na sua família, no ambiente de trabalho, na sociedade que você está, e ali representar Cristo verdadeiramente. Primeiro ponto que eu quero que você pense junto comigo, nós vamos trazer alguns pontos, vamos juntos agora aprender. Vai lá para 1 de Pedro, capítulo 2, olha que incrível que a palavra vai falar conosco agora, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 2 apenas. Vamos ler? 1 de Pedro, vai lá para o finalzinho da Bíblia. Capítulo 2, e o verso 2 apenas. Vamos lá? Diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Mais uma vez, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem junto comigo é a maturidade. Você precisa querer crescer, irmãos. Você tem que ter um desejo seu. Você precisa querer crescer. O que acontece é que muitas vezes nós queremos estar rodeados e todo mundo colocando a chupeta na nossa boca e passando a mão na nossa cabeça, quando nós nos esquecemos que isso tem que ser um querer. A palavra do texto base que nós lemos lá em Coríntios nos fala que quando me tornei, deixei, foi uma atitude, um verbo de atitude, eu deixei para trás essas atitudes de criança que eu sempre tive. Pedro aqui nos fala, irmãos, desejem, tenha esse desejo deste leite espiritual, e nós vamos falar mais na frente sobre este leite espiritual. Todos nós aqui, em algum momento, talvez alguns estão neste momento, ou outros estão mais avançados, mas nós, em termos espirituais, temos fases, e nós iniciamos espiritualmente como bebês espirituais, e nós precisamos desejar este leite espiritual, que é pregado todo domingo, que você escuta através de canções, que é exercitado através da oração, que é aplacado através da leitura da Bíblia. O crescimento, irmãos, espiritual não vem naturalmente. Diferente da nossa vida física, né? Que cabelos brancos, rugas, idade, pode ser bater o rosto, o olho e ver facilmente, né, a idade da pessoa chegando. Para subir os degraus da fé, nós precisamos querer. Você pode passar 50 anos sentado numa igreja, se você não desejar mais de Deus, você vai passar os 50 anos da mesma forma. Deseje mais o Senhor, se envolva mais com as coisas de Deus, leia mais, ore mais, leia livros, faça cursos, clame pelo Espírito Santo encher o seu coração cada vez mais, tenha as coisas de Deus para serem feitas na igreja, se envolva. O grande verdade é que nós temos uma força tremenda para fazer qualquer coisa lá fora, mas quando se diz a respeito das coisas de Deus, nós sempre não podemos, estou com dor, não cheguei no horário, não dá, é sempre assim. Existe um escritor muito famoso, ele chama Rick Raven, ele tem livros muito famosos como Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, e ele fala o seguinte: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Sabe como Deus encheu a minha vida cada vez mais, irmãos, com o reino, as coisas de Deus?
eu me envolvendo cada vez mais, eu clamando cada vez mais, eu de joelhos cada vez mais, e isso é constante, é crescimento, degrau após degrau, é um querer, e Deus vem e derrama a sabedoria, a qualidade. Deus faz isso para aqueles que o querem. Para aqueles que não têm compromisso, irmãos, Deus não vai dar isso. Nós precisamos desejar o reino, precisamos, é uma atitude. Você precisa querer. O apóstolo Paulo fala, quando me tornei, deixei para trás, foi uma atitude minha, deixei, porque senão eu continuaria como uma criança, e é o que acontece conosco. Nós vamos ler a Bíblia, rapaz, não entendo nada que está aqui, leio, não compreendo. O que acontece? A gente senta e sai da mesma forma, e a gente não deseja crescer, não deseja. O segundo ponto que eu quero que você pense, vá para Hebreus capítulo 5 agora, vamos lá, Hebreus capítulo 5, o verso 11 ao 14, Hebreus 5, verso 11 ao 14 diz assim, preste atenção agora, irmãos, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha só, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando, presta atenção, de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe o segundo ponto que você precisa ter para crescer, amadurecer na fé? Saiba ouvir, irmãos. Saiba ouvir. A palavra tem nos falado aqui que nós nos tornamos lentos para aprender. Já éramos para ser mestre. Pensa aí no seu tempo de caminhada. Há quanto tempo você tem na caminhada cristã? Já era para estar, mestre. Mas porque ainda estão pequenos na fé, vocês precisam de alguém que lhes ensine os princípios. E é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Só que para que possa ter fundamento e se tornar uma realidade, saiba ouvir. Saiba ouvir, uma orientação, uma disciplina, uma alegria, a palavra sendo compartilhada, saiba ouvir. Nós temos uma dificuldade de ouvir, uma facilidade para falar. E aí a palavra de Deus fala, olha, como vocês ainda são pequenos, vocês estão precisando de leitinho. Leitinho é o crescimento. Uma criança não pode comer uma feijoada, por exemplo. Um bebê precisa de leite. É o que todos nós aqui estamos fazendo. Então, irmãos, saiba ouvir. Quando é um puxão de orelha, quando é uma orientação, e quando você pegar este livro e dobrar o seu joelho e falar, Senhor, me dê sabedoria para ler esse livro. E ler as Escrituras, saiba ouvir, porque esse aqui é um livro vivo. É um livro vivo, irmãos. O autor está vivo deste livro. É uma palavra viva que entra dentro de nós. E aí o interessante do verso 14 de Hebreus que nós lemos, que este alimento sólido é para os adultos, que pelo exercício constante, você tem sido constante nas coisas práticas da vida cristã? O que é as coisas práticas? Oração, leitura bíblica, jejum. Tem sido constante nisso? Porque a Bíblia fala para os adultos, pelo exercício constante, tornar-se aptos, e aí consegue discernir o bem e o mal, coisa que uma criança não consegue discernir. Meu filho, por exemplo, há
Um mês atrás, por exemplo, ele estava andando de bicicleta lá no condomínio, todo felizão, não tem medo de nada. E ele estava dentro da quadra, e de repente tinha um ferro para fora, sem a noção do perigo, do bem e do mal, enroscou o braço no ferro de bicicleta, e aí ele furou o braço dele. E aí vamos lá, um buraco, baita de um buraco, que leva para o hospital e chora, e vai dar ponto. Hoje, por exemplo, nós estávamos lá andando no condomínio, ele sobe no pé de manga, parecendo um bichinho, sobe rapidinho. Eu falo, filho, cuidado, porque eu sou adulto, consigo discernir o bem e o mal, o perigo do não perigo. E ele, não, eu nunca vou cair, ele falava, não caio, e sobe. E aí ele quer mostrar, né, para nós, começa a subir mais alto e subir. E aí eu pensando nessa palavra que ia ser compartilhada, a imaturidade, que faz de nós pisar onde não deveríamos pisar, tocar onde não deveríamos tocar, pôr a boca, olhar onde não deveríamos olhar. Imaturidade, irmãos. Saiba ouvir. Já parou para pensar se uma versão sua viesse do futuro? Bora para pensar nisso, para te dar algumas orientações. E aí, você mesmo conversando com você mesmo, só que você conversando com essa pessoa, você mesmo mais velho, uma idade mais avançada, com uma experiência, maduro. E aí esse maduro de você conversando, falando, olha, não faça isso não, vá por um outro caminho, tenha outras atitudes que você vai machucar menos tal pessoa, segura a boca na hora de falar, menos. O que você ia fazer? Sabe de nada, eu sou dono do meu nariz, que é isso? E aí esse você mesmo ia ficar muito chateado. É o que nós fazemos com os nossos pais, é o que nós fazemos com o pastor da igreja, é o que nós fazemos com a palavra. Irmãos, isso aqui é um manual do fabricante. Tudo que precisamos saber está nesse livro, tudo. Terceiro ponto que eu quero que vocês pensem junto comigo. Vamos lá para 1 de Pedro agora, finalzinho da Bíblia. Vamos lá, vamos caminhar junto. 1 de Pedro, capítulo 4, o verso 16. E agora um dos pontos mais importantes, eu gostaria que você tivesse o coração aberto. 1 de Pedro, capítulo 4, o verso 16. Preste atenção no que vai ser dito a você, meu irmão. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 16, diz assim: mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Mais uma vez, 1 de Pedro 4,16 diz assim: mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Terceira coisa que eu quero que você pense junto comigo, irmãos, é o seguinte, dor e luta serve para amadurecimento. Ui, pastor, como assim? Eu não gosto de sofrer, eu não gosto de ter dor, é difícil demais sofrer, não quero. Deixa eu falar algo. Dor e luta serve para amadurecimento. A palavra nos fala aí, se vocês sofrerem por ser cristãos, tá? Preste atenção, não se envergonhem disso, irmãos. Louvem ao Senhor por serem chamados desse nome. Nós não temos muita noção do que essa palavra representa, porque na igreja primitiva as pessoas eram mortas. Você é cristão, servo do Galileu, serra no meio, corta a cabeça, crucifica de ponta cabeça, bota fogo, coloca no coliseu, mata. Nós não temos noção do que é isso, irmãos. A unha encrava, ai meu Deus, não dá para ir na igreja hoje, não consigo ler a palavra. A Bíblia nos diz, irmãos, se nós sofrermos por ser cristão, aleluia, por sermos chamados por este nome.
Todo sofrimento, irmãos, baseado no que Deus tem para ti, é amadurecimento. É amadurecimento. Blaise Pascal diz o seguinte: a sabedoria amadurece por meio do sofrimento. Olha que incrível. Todo crescimento, irmãos, avanço e progresso, gera desconfortos necessários. Não tem outra forma. Se você precisa amadurecer em uma determinada área, vai gerar desconforto, irmãos. E esse desconforto é necessário para o seu crescimento. Por exemplo, é incabível uma jovem hoje, por exemplo, como ela vai se tornar aquela mulher virtuosa de Provérbios 31, se ela hoje, quando jovem, morando com a mãe, não participa dos afazeres da casa, não ajuda? Será que quando casar é isso que vai acontecer? Vai sofrer muito mais. Como que um garoto, por exemplo, que não bota a mão na massa, não compreende as coisas, vai se tornar um pai de família, um trabalhador honesto, compromissado, se ele não compreende isso, não amadurece? E desde início, desde cedo, você tem que pôr a mão na massa, você ajudar em casa, financeiramente, colocando as coisas no lugar, isso gera desconforto, para toda criança, para todo jovem, mas isso é para amadurecimento. Talvez você tenha passado por dores e lutas, mas baseado na palavra, irmãos, saiba que isso tem sido para crescimento, amadurecimento seu, amadurecimento. Cristianismo, irmãos, e boas novas tem que gerar amadurecimento. Nós não podemos sentar como uma fruta verde e continuarmos como uma fruta verde com o passar dos anos. Gera amadurecimento, uma fruta vistosa, saborosa. As pessoas olharem e falar: uau, o que esse homem tem de diferente? O que essa mulher tem de diferente? Por que esse marido trata essa mulher diferente, com um amor, tanto que a sociedade não vê isso? O que este jovem tem de diferente? Amadurecimento, irmãos, amadurecimento. Deixa eu falar algo para vocês. Se está dando fruto, vai levar pedrada. É natural, irmãos. Se você tem gerado frutos, vai levar pedrada. O sofrimento faz parte de todo cristão. Enganação é aqueles que chegam dentro de uma igreja e são enganados, dizendo que, olha, os seus problemas se acabaram. Muito pelo contrário, irmãos, nós vamos sofrer e a igreja vai sofrer muito mais. A diferença é que agora você não sofre mais sozinho, você tem um companheiro fiel junto com você. Provérbios 29, 15 e 17 diz assim, eu não vou projetar, Provérbios capítulo 29, o verso 15 ao 17 diz assim, ó, preste atenção: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Verso 17, presta atenção: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Disciplina. Quem gosta de ser disciplinado aqui? Ninguém. A vara, marmelo, tchau. Jogar as coisas. Minha mãe costumava jogar as coisas para acertar a gente. Quem gosta de ser disciplinado? Tomar umas palmadas, puxar a orelha. Ninguém gosta, mas é preciso ouvir algumas coisas para te disciplinar. O problema, principalmente da geração de hoje, o meu filho, a geração, eles não têm a capacidade de ouvir uma disciplina. São donos já do próprio nariz. Como então vai compreender a disciplina de um pai amoroso, mas justo como Deus? Isso cabe para nós, irmãos. Isso cabe para nós. Benjamin Franklin,
um ícone dos Estados Unidos, diz o seguinte: na escola da experiência, as aulas são caras, mas só com elas os insensatos se corrigem. Você já se questionou por que Deus, não sei se você faz esses pensamentos, mas por que Deus, mesmo diante dessas disciplinas, das dificuldades, das lutas nossas no dia a dia que todos nós sofremos, será que você já nos perguntou assim, que muitos poderiam desistir? E aí Deus não fez nada para evitar disso? Você parou para pensar sobre isso, irmãos? Veja a palavra de Deus, Atos capítulo 14, verso 21 e 22, olha só o que diz, e nós vamos ter uma noção disso. Atos 14, o verso 21 e 22, diz o seguinte: eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, preste atenção agora, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Apenas que está grifado ali, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar onde? No reino de Deus, irmãos. A palavra tribulação no original aí do grego significa prensar, como extrair o óleo, o azeite de uma azeitona. Prensar. Esse é o sentido da palavra tribulação. É preciso que nós sejamos prensados para extrair o melhor, para entrar no reino de Deus. Preste atenção nisso. O contexto dessa passagem bíblica de Atos 14 aqui fala do momento em que Paulo estava pregando nas cidades, falando das boas novas, fazendo milagres, fez um paralítico andar, e de repente as pessoas pegaram Paulo e apedrejaram ele como fosse considerado morto. Ele foi considerado morto, irmãos, foi jogado ao chão por ser apedrejado. As pessoas pegaram Paulo, levaram para fora da cidade, e falaram, morreu já, o Paulo morreu. E de repente, quando todo mundo ficou em volta dele, ele se levanta e fala isso: é necessário que passemos por muitas tribulações. Quais são as tribulações que você tem passado, meu irmão? Quais são? É falta de dinheiro? É essa pandemia que atingiu a sua casa? É alguma perca? O que tem ocorrido? É o coração partido? O que é? É necessário que passemos por algumas tribulações para entrar no reino de Deus. Mas olha só o que eu quero dizer para você. Quando passamos por essas tribulações, irmãos, pega essa agora. Deus não nos abandona. Ele não nos abandona, irmãos, mas Ele nos leva a compreender que Ele é Senhor e está conosco, colocando em nós um aprendizado, meu irmão. Essa dureza, essa dificuldade, Ele está conosco para nos mostrar que Ele é Deus. Um aprendizado novo. Para quê? Para que você possa depender dEle, para que você possa ter fé, para que você possa entender o consolo de Deus, para que você possa amar mais, não só a você, mas o próximo. Olha que incrível essa passagem bíblica. Vai lá para Daniel, capítulo 3, e veja só a compreensão da tribulação com o Senhor estando junto. Daniel 3, o verso 22 ao 25, diz assim, abra lá, vai lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 3, do verso 22 ao 25. Diz assim, a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente
que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Caíram de que forma? Amarrados. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha só, irmãos, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parecem com o filho dos deuses. Aleluia! Deus está conosco, irmão, no meio do problema, na fornalha. Aqueles homens que entraram amarrados na tribulação, no problema, na dificuldade, encontraram Deus que estavam junto, eram 13, e o rei fala: peraí, eu estou vendo mais um, mas eles não estão presos, mas soltos, e o quarto parece com o filho de um Deus, Jesus. Irmãos, creia nisso. A dificuldade é presente para todos nós, mas saiba que o Senhor está conosco. Lutas e dores servem para amadurecimento, nunca se esqueça disso. E o último ponto, eu quero que você pense comigo, vamos lá para João agora, capítulo 15, o verso 1 ao 5, João 15, o verso 1 ao 5, diz assim: eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Está doendo as podas aí? É para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quarto ponto para crescimento, irmãos, amadurecimento espiritual: permaneça em Jesus, permaneça nele, irmãos, permaneça no Rei. Para nós compreendermos o sentido da vida, por que nós estamos aqui, para que possa dar frutos, permaneça nele. A caminhada é longa, irmãos, permaneça nele, mas tem dificuldades, buraco na estrada, permaneça nele, permaneça. Nós nascemos, irmãos, vivemos, não é? Fazemos uma série de coisas, compramos nossas casas, trabalhamos, mas só podemos crescer e dar fruto se permanecer nele. Se Jesus não for o centro da família, estão arruinadas, porque a família vai ser o padrão do mundo, e o padrão do mundo é caído, é traição, é orgia, é bebedeira, está nem aí. O padrão de Jesus é o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Sabe como Cristo amou a igreja? Dando a vida pela igreja. O padrão da mulher é ser uma companheira idônea, estar ao lado do marido, e juntos se tornarem um só, uma só carne, um pensamento, uma finança, uma atitude. O padrão do mundo não. É meu, é teu, deixa a vida nos levar.
para dar fruto, irmãos, tem que estar nele. Para crescer, tem que estar nele. Para amadurecer, tem que estar nele. Jesus é o centro, irmãos. Não existe outra forma de viver. Não existe. Não existe. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 3. Nós estamos caminhando para o final, tá? O verso 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 3. O verso 6 e 7 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer? Mas é Deus, é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. É Ele, irmãos, porque dele, por Ele, para Ele você está aqui. Você tem respirado. Deus te deu a oportunidade de estar aqui. É por Ele. Não é o seu talento. Não é o diploma que está na sua parede. Não é a sua conta bancária. Não é o seu sobrenome. Mas é o que Ele fez. É a videira. É a videira. É ela que importa. Quando nós olhamos tudo isso que eu estou falando para vocês, uma das características mais interessantes da maturidade é que quanto mais maduro você vai se tornando, menos maduro você se sente. Tem um exemplo? Meu filho, por exemplo, Lucas, ele se acha o grandão, o meninão, o crescidão, o jovem, o adulto já. Por quê? É uma criança. Pensa como uma criança, tem atitudes de uma criança. Ele acha que é, mas é um imaturo ainda. Agora, quanto mais nós crescemos, nós falamos: eu preciso amadurecer mais. Você reconhece a postura que você está e o lugar que você está. Irmãos, nós temos que sair daqui como sendo menos parasitas, sugando só, mais filhos maduros e dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós vamos sair de parar de beber leite espiritual. Todos passam por essa fase, mas você vai subir de degrau e começar a comer uma comida mais robusta. Para isso, queira. Para isso, saiba ouvir-nos. Permaneça nele. E saiba que as lutas e as dificuldades fazem o seu crescimento. Para crescer e amadurecer espiritualmente, você vai precisar de 2 vitaminas fundamentais, além de tudo isso que eu falei. A vitamina B, presta atenção nessas vitaminas. Vitamina B, que é a Bíblia. Vitamina O, oração. São 2 vitaminas indispensáveis para quem quer crescer espiritualmente. Vitamina B, não se esqueça disso. Bíblia. E vitamina O, oração. Não se esqueça disso. Vou até dar uma dica para você. Leia mais. Nossa, que dica, pastor. Leia mais. Leia mais a Bíblia, irmãos. Reserve tempo para ler a Bíblia. Reserve tempo para ler livros. Nós só vamos ser uma sociedade que vai mudar com a leitura. Leia mais, irmãos. Leia mais. Leia mais. A Bíblia, ela tem 1189 capítulos. Divide isso pelo tanto de dias do ano, dá 3,23 capítulos por dia que você tem que ler. Faz o seguinte: lê 3 capítulos de segunda a sexta, de sábado e domingo, lê 4. Em um ano, você lê a Bíblia toda. Não precisa responder, tá? Responda internamente. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? E muitos aqui têm uma caminhada já espiritual. Não é beber mais. Faça esse compromisso.
Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Sabe quando a gente pega um medicamento assim, está escrito fora do alcance de crianças? Não está escrito assim? Todo medicamento? Vou fazer uma pergunta: o medicamento é bom ou ruim? Depende, né? Depende da forma como vai ser manuseado. Quem vai estar manuseando? Ou seja, irmãos, o que mata e o que salva não é apenas o medicamento, e sim a maturidade de quem está manuseando esse medicamento. Se dedique mais, irmãos. Para a gente finalizar, a última passagem bíblica, 1 Pedro, capítulo 2, o verso 1 ao 3, e nós vamos encerrar. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 1 ao 3, nós lemos já um trecho dessa passagem já nesta pregação. E a gente vai ler ela, o verso 1 e 3, nós lemos apenas o verso 2. E diz assim, preste atenção: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, queira, irmãos, de todo o coração, o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Todos que aqui entraram como bebês espirituais, talvez desejem este leite espirituais. Esse aqui, ó. Todos provaram que o Senhor é bom, para que a gente possa crescer. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Se essa palavra falou ao seu coração, reflita nela, em cada ponto. Ela vai estar gravada, depois você pode assistir outra vez, você pode encaminhar para outras pessoas. Reflita nesses pontos, assista ela mais uma vez durante a semana. Comece a conversar com o Pai agora. Apresente a sua vida, as coisas que têm acontecido contigo, cada dor, cada sofrimento, cada medo, cada angústia, cada perca que tenha ocorrido. Senhor Deus e querido Pai, apenas queremos agradecer o Senhor nos chamar e dar esta palavra para nós. Que privilégio, meu Deus, que privilégio. Nós estamos querendo crescer mais, ó Pai, estamos aqui como bebês espirituais, mas o Senhor tem levantado esta igreja, líderes, para que possamos ajudar uns aos outros e nos fortalecer, ó Pai, na palavra de Deus. Ajude a todos que aqui estão, ó Pai, faz um milagre, mude a forma de pensar, de agir, de atitude. Coloque em nós uma alegria sobrenatural que as pessoas não vão entender. Faz de nós maridos e esposas diferentes, trabalhadores diferentes, cristãos verdadeiros. Onde nós entrarmos, levaremos o nome de Jesus a sério e mostraremos por que nós estamos nesta terra. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão, de uma forma sobrenatural, ó Pai. Nós desejamos crescer, nós queremos ouvir mais de Deus. Nós entendemos que as dores, as lutas, ó Pai, vêm para o nosso crescimento e amadurecimento, e nós queremos permanecer no Senhor durante toda a nossa vida. Nos ajude e seja o Rei e o centro sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória e graças a Deus. Uma salva de palmas se você compreendeu essa mensagem. Deus seja louvado, irmãos, na sua vida, tá? Antes de nós irmos para a segunda parte do culto, hoje tem ceia. Nós vamos encerrar a gravação. Eu quero deixar uma mensagem para quem está assistindo em algum momento essa gravação dessa pregação de hoje. Muito obrigado por você estar conosco até agora. Quero convidar você a se inscrever no canal, nas redes sociais da igreja. Curta aí esta mensagem, compartilha com o máximo de pessoas. Você vai ficar agora no final aí com uma imagem para que você possa ajudar-nos financeiramente. Você vai ter ali os dados bancários, tá bom? Veja lá,
Você é muito bem-vindo a estar conosco aqui um dia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.